Esse é o podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu sou Guilherme Tucher, seja muito bem-vindo ao episódio 19. Chegamos ao segundo episódio sobre análise qualitativa do movimento humano. Hoje eu apresentarei para vocês a segunda fase desse processo chamado de fase de observação. Se você não ouviu o episódio 18, que fala sobre a primeira fase, vale a pena ouvi-lo primeiro. Estamos de volta com a nossa proposta de discutir o processo de análise qualitativa do movimento humano e agora nós falaremos sobre a fase de observação. Na observação, a gente vai traçar todo o processo que a gente vai utilizar, todo o caminho que a gente vai adotar para poder fazer uma observação com mais qualidade. Para isso, então, a gente precisa resolver algumas questões. A primeira delas, a gente precisa saber uma coisa que é muito óbvia, mas que muitas vezes não é feita, que é a seguinte questão: o que a gente vai observar? A gente precisa, então, ter o foco da observação. E a gente vai focar justamente no movimento que é essencial. Perceba que o movimento que o nadador faz, ele é muito complexo e a gente não teria condições de avaliar tudo de uma vez só. Então, a gente precisa direcionar, a gente precisa ter um foco de observação para que a gente possa perceber com mais qualidade aquilo que é do nosso interesse para aquele momento. Mesmo que depois no processo de avaliação, que é a próxima etapa, a gente pense no corpo como um todo, a gente pense em outras estruturas do movimento, nesse momento a gente precisa ter um foco de observação. Outra coisa que a gente precisa se preocupar é com a condição de observação. Sobre quais condições esse movimento vai ser observado. Vamos falar um por um, tá bom? Depois, a abordagem que a gente vai utilizar para poder fazer essa observação. Como a gente vai observar, que aqui se resume basicamente ao plano que a gente vai utilizar para poder fazer a observação. Aí a gente precisa lembrar aqui lá da disciplina de anatomia, né, dos planos e eixos. Depois a gente vai discutir um número sugerido de observações para que a gente possa tirar realmente um dado que seja significativo do que a gente está observando e alguns recursos ou extensões de observação. A ideia é a gente observar com mais qualidade aquilo que é o nosso foco de observação, para que a gente obtenha dados mais precisos e depois possa avaliar com mais qualidade. Muitas vezes, do jeito que eu estou falando, pode parecer que isso é um processo extremamente trabalhoso, que não tem como ser utilizado no dia a dia do professor, nada disso. Depois que esse processo já tiver sido entendido, o professor vai poder fazer isso quase que de maneira imediata na beira da piscina, na borda da piscina, mas se ele não tiver esse tipo de conhecimento, ele vai estar deixando de observar muitas coisas. O que é esse foco do movimento, que é o primeiro tópico que eu falei para vocês? É a gente focar naquilo que realmente é essencial dentro do meu plano específico de observação. Se eu for pensar, por exemplo, na série de blocos de um nadador, eu poderia ter o foco da minha observação na entrada das mãos na água. Eu vou estar focando na ação dos membros inferiores no momento exato de entrada na água. Então, como é que estão as mãos? Como é que está o posicionamento do cotovelo e da cabeça? Esse é meu foco de observação e eu vou direcionar toda a minha atenção, todo o meu esforço para poder perceber o que está acontecendo ali. Eu poderia ter na série de bloco o foco de observação em outra parte específica, que é uma ação dos membros inferiores na fase de voo até a entrada na água. Então, o que está acontecendo ali está dentro do que eu considero como correto, está dentro daquela faixa que eu considero correta para o meu movimento essencial. Quando a gente fala ou a gente pensa em condições de observação, eu vou tentar criar um certo padrão daquilo que eu estou observando para que aquele erro ou aquele acerto se repita dentro das mesmas condições. Eu não posso observar o movimento do meu nadador sob condições diferentes, porque possivelmente ele vai fazer movimentos diferentes porque a tarefa impõe essa necessidade a ele. Então, uma coisa é o indivíduo nadar rápido, né? Eu vou fazer a avaliação dele. Ele vai estar nadando no treino, na competição, em máxima velocidade. Ele vai realizar um determinado padrão de movimento dentro dessas condições. Se esse é o meu interesse, eu vou criar essa condição de observação como padrão para um determinado critério. Ação da recuperação dos braços, ação ou posicionamento da cabeça durante o nado. Se o nadador vai fazer respiração, isso é uma outra situação, porque a literatura já traz para a gente que durante a respiração existe uma alteração no padrão da braçada para que se ajuste à respiração. Por melhor que o nadador faça essa respiração, a gente percebe uma modificação no padrão de braçada
isso é uma influência para a gente poder avaliar. Então, nesse caso, por exemplo, percebam que eu deveria ter foco na observação e condição de observação serem as mesmas. Se eu estou preocupado com a abraçada, eu deveria ter em mente se eu quero fazer essa observação dentro de uma condição sem respiração ou dentro de uma condição com respiração. Outra coisa importante, né, dentro dessa ideia de condição de observação, seria a gente pensar que nadar devagar é completamente diferente de nadar rápido. Se a gente for pensar no padrão de coordenação entre os membros superiores em função da velocidade de nado, a gente vai encontrar padrões diferentes, ou seja, a condição na qual você vai estar observando o seu aluno, o seu atleta, ela é importante, e é importante que ela seja mantida dentro de um padrão para que você tenha certeza que você está observando as mesmas coisas. Outra coisa que a gente vai fazer durante o processo de observação é pensar nessa abordagem de observação. Quando a gente pensa na abordagem de observação que será utilizada, a gente está pensando principalmente no método que eu vou utilizar para poder observar, para ter foco nessa minha observação. E a literatura sugere para a gente 4 propostas, então. Eu posso pensar nas fases do movimento, que eu estou pensando principalmente em início, meio e fim, ou estou pensando no processo de preparação, de realização e na consequência desse movimento. Eu posso estar pensando também no equilíbrio corporal, talvez isso seja mais importante para os exercícios realizados fora da água, onde um movimento pode ser realizado com baixa qualidade em função de um desequilíbrio que o corpo apresenta, mas é importante lembrar que dentro da água o nosso corpo se equilibra também, e meus membros inferiores principalmente têm essa função. Vou pensar também no ponto mais importante para o movimento, então qual o método que eu vou utilizar? Qual é o ponto mais importante da entrada da mão na água, por exemplo, depois da série de bloco? Então vou pensar do geral para o específico, vou estar vendo o movimento como um todo, mas vou estar funilando até chegar naquilo que exatamente eu quero. Então são 4 métodos que a gente pode utilizar para poder ter o nosso foco de observação. Se eu for pensar um outro exemplo aqui, né? Se eu for pensar exatamente na hora que acontece a respiração no nado de crawl, se eu for pensar início, meio e fim, eu posso estar pensando no momento que o atleta se prepara para poder fazer a respiração propriamente dita, e o momento que o rosto retorna para a água. Então, meu foco de observação é a respiração, e eu estou usando uma abordagem onde eu vou utilizar as fases de movimento como referência. Se eu quisesse ter como referência a abordagem o equilíbrio do corpo, se eu estivesse usando uma abordagem relacionada ao equilíbrio do corpo dentro da água, eu poderia estar pensando no momento da respiração o quanto que o equilíbrio ou desequilíbrio que o corpo apresenta nesse momento pode influenciar na qualidade da respiração. Será que o giro de tronco está sendo excessivo ou o giro de tronco não é suficiente? Será que a ação dos membros inferiores pode estar comprometendo a ação da respiração? Percebam que por mais que a gente observe outras partes do corpo também, por exemplo, aqui no caso do equilíbrio, o foco da minha observação é a respiração. Então eu não estou preocupado inicialmente se a ação dos membros inferiores está sendo realizada com qualidade ou não. Eu estou preocupado com a respiração e depois lá na fase de avaliação e diagnóstico, que eu vou trazer essa interpretação, essa extrapolação para as outras partes do corpo para poder ver se elas estão causando uma falha no meu foco de observação. O ideal seria, se a gente conseguir, que a gente utilize esses diferentes métodos para poder observar o nosso movimento. Então, vou usar lá características da fase do movimento, vou estar preocupado com o equilíbrio do corpo, vou pensar no ponto mais importante para o movimento e eu posso fazer uma avaliação também, uma observação, pensando do geral para o específico. Outra coisa importante nessa proposta da observação é pensar o meu plano de observação e na distância que eu vou estar observando esse movimento. A gente sabe que os movimentos são realizados dentro de determinados planos e eixos. Se a gente estiver pensando numa posição anatômica, isso é fácil de ser percebido. O problema é que os movimentos esportivos eles são, por natureza, multiplanares. Então, a gente tem essa dificuldade no processo de observação. Isso, mais uma vez, vai justificar a importância do nosso foco. Se a gente estiver observando tudo, a gente vai acabar não observando nada. Em relação à distância da observação, a gente sabe que os movimentos que são realizados com mais velocidade deveriam ser observados com uma distância maior, para que a gente consiga perceber a complexidade do movimento. Mas, de uma maneira geral, a distância ideal de observação é algo aí por volta entre 5 a 10 metros. Isso também depende do movimento que a gente está avaliando, tá bom? Se a gente for pensar nos planos e eixos, então, eu sei que o movimento de flexão e extensão ele deveria ser observado preferencialmente no plano sagital, adução e abdução no plano frontal
e os movimentos de rotação no plano transverso. Então, se eu estou preocupado lá no nado de costas em perceber se a rotação do tronco dele está adequada, se esse giro do tronco está adequado, eu deveria olhá-lo no plano transverso. Eu preciso lembrar aí que o meu nadador ele vai estar numa posição horizontal, ele não está na posição anatômica, então esse plano transverso ele fica modificado. Eu tenho que estar observando o meu atleta, o meu nadador, no sentido da cabeça para os pés ou dos pés para a cabeça. Se eu estiver vendo esse movimento lateralmente, eu não veria com tanta qualidade, eu não perceberia com tanta qualidade quanto se eu estivesse observando no plano correto. Por outro lado, se eu estiver vendo o movimento da braçada, do nado de costas ainda, se eu estiver observando o movimento lateralmente, pode ser que eu não perceba com qualidade a flexão que o cotovelo assume durante a braçada. Mais uma vez, eu deveria estar no plano transverso, né, olhando no sentido da cabeça ou dos pés para a cabeça, para poder ver se essa angulação está dentro daquela faixa que eu considero como adequada. Então é importante aqui a gente ter ideia de que, como os movimentos são multiplanares, a gente precisa de diferentes planos de observação, a gente tem que previamente determinar, como eu falei para vocês, o que a gente vai observar, para que a gente determine os melhores planos e eixos de observação, para que a gente consiga perceber realmente aquilo que a gente gostaria de perceber. Guilherme, quantas vezes eu deveria observar esse movimento? A literatura sugere aí algo em torno de 5 a 8 vezes. Eu acho que o mais importante é a gente lembrar que a gente precisa criar um padrão para que a partir desse padrão eu consiga perceber realmente se aquilo está acontecendo com frequência ou não. Isso me lembra o caso aí de um ex-nadador meu, o Júlio. O Júlio, ele passou pelo processo de adaptação ao meio aquático, normal, como qualquer outro jovem, como qualquer outra criança, e é comum a gente ensinar nessa fase a se fazer a cambalhota, o giro, usando os braços lateralmente ao corpo para poder ajudar nessa impulsão, ajudar na propulsão do giro. Só que o que aconteceu com o Júlio? Ele acabou levando essa experiência que ele tinha na cambalhota da adaptação ao meio aquático para a aprendizagem do nado de crawl, e na hora de fazer a virada, ele não sabia na época como ele deveria se aproximar, qual posicionamento que o corpo deveria ter depois do giro, e ele usava as mãos ao lado do corpo para poder ajudar nessa cambalhota. Aí ele acabava de fazer o giro, ao invés da mão dele estar sobre a cabeça para poder ele fazer a impulsão e estar com o corpo numa posição, com os braços numa posição adequada, ele terminava de fazer a cambalhota e estava com o braço do lado do corpo. Então essa era uma preocupação que eu tinha com o Júlio, ele tinha que corrigir esse movimento. Então a gente tinha lá algumas atividades de virada, onde os atletas começavam ali por volta dos 10 a 12 metros, iam nadando na direção da borda, faziam a virada, faziam o impulso e uma ou duas braçadas depois da virada. E a gente fazia essas atividades em baixa velocidade, então com a intenção de aprendizagem realmente, e fazíamos durante determinado momento do treinamento essas atividades em alta velocidade, que é a ideia de representar aquilo que acontece na prova. No treino, o Júlio conseguiu consertar esse erro dele, né? Então ele conseguia se aproximar da borda e fazer o movimento que eu considerava correto, que era direcionar as mãos para a coxa e depois para a cabeça pela frente do corpo e não pela lateral. Só que na hora da competição, nas primeiras viradas, vamos imaginar uma prova aí de 100 metros numa piscina de 25, onde o atleta vai fazer 3 viradas. Nas primeiras viradas, o Júlio acertava. Quando chegava no momento que o cansaço pegava, ele já fazia aquilo que era mais comum para ele, que era utilizar as mãos ao lado do corpo. Vamos pensar numa prova de 200, uma prova de 400, isso acontecia cada vez mais. Então, se eu fosse levar em consideração só a primeira repetição, né, só a primeira virada do Júlio, ou aquela condição onde no treino, que a intenção era aprendizagem, por mais que eles nadassem em velocidade, ele não estava cansado, eu ia acreditar que o Júlio tinha aprendido a fazer a virada olímpica. Mas, na verdade, quando a gente tinha uma competição ou fazia uma série mais desgastante no treino, que ele tinha essa condição de fadiga, ele errava a virada e fazia aquilo que era mais comum para ele, e isso foi difícil da gente corrigir. Outro ponto importante aí da observação são os recursos que a gente vai utilizar para essa observação. A gente tradicionalmente utiliza a visão, isso é lógico, mas é importante a gente lembrar que é importante que a gente tenha essa interação entre a visão e a audição. Alguns movimentos a gente consegue perceber se estão certos ou não simplesmente pelo som que a gente ouve. Então, ter essa interação entre o que a gente vê e o que a gente ouve é importante que a gente tente utilizar realmente qualquer outro recurso. E dentro dessa proposta a gente tem a ideia aí da filmagem. A filmagem, se ela for bem feita, dentro de determinados critérios também que a gente vai conversar sobre alguns, é uma excelente ferramenta para o professor, para poder melhorar essa capacidade de observação. Afinal de contas, a gente não consegue perceber tudo, os movimentos são muito rápidos e seria interessante para a gente poder mostrar também aos nossos alunos. Ok, pessoal? Então a gente fecha essa segunda etapa,
que é a etapa de observação, e no próximo podcast eu vou falar para vocês sobre a proposta da avaliação e do diagnóstico. Um grande abraço.